Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal pastor Marco Feliciano fez um impactante manifesto diante de arbitrariedades, atos de censura, intimidação, eliminação de direitos de adversários políticos, confiscos patrimoniais e legais e ausência de devido processo legal na perseguição a cidadãos que criticam autoridades. O deputado frisou como tais violações a direitos fundamentais já ganham repercussão na imprensa internacional, ainda que a velha mídia brasileira seja conivente. Eu vivi para, ao ser questionado por jornalistas, ter medo de responder. Numa democracia, eu tenho medo de falar com as pessoas e ter meus direitos políticos como deputado serem cassados. Tudo isso dentro dessa tal democracia. Eu vivi para ver deputados, agora falo no plural, terem seus direitos de se comunicar com seus seguidores simplesmente tolhidos. O pior é que o silêncio desta casa chega a ser ensurdecedor. Pasmem, mas enquanto a imprensa esquerdista brasileira se cala, o jornal The New York Times diz que o Brasil está passando dos limites. Ademais, Feliciano fez severas críticas a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Eu vivi para ver jornalistas e ativistas de esquerda apagarem do seu vocabulário a palavra brasileiros e simplesmente rotularem de golpistas as pessoas de bem. Eu vivi para ver os presidentes das duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, assistirem calados e colocarem uma mordaça na boca dos parlamentares desta casa. Eu fico imaginando como o futuro se lembrará deles. Consoante o parlamentar, o Brasil vive um tempo perigosíssimo e o risco da consolidação de uma ditadura. Eu vivi para dizer que nós estamos vivendo um perigosíssimo tempo, o que abre um precedente que nos custará muito no futuro. Será que eu vivi para ver o fim da democracia aqui e o nascimento de uma ditadura? Eu vivi. Mas parece que eu estou morrendo ao lado de milhões de brasileiros, morrendo moralmente, morrendo por dentro, morrendo de vergonha. Ademais, o congressista defendeu os cidadãos que se manifestam em todo o Brasil. Os brasileiros que estão nas ruas têm que ser respeitados. Eles não estão infringindo a Constituição, não estão cometendo crimes, estão protestando. O protesto pacífico é, pela nossa Constituição Federal, permitido. Esta é a beleza da nossa democracia. Se nós, como parlamento, não fizermos nada hoje, eu não sei o que será amanhã. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, ignora solenemente os pedidos de impeachment, requerimentos de CPI, projetos de lei ou de emendas à Constituição que façam referência às cortes superiores. Sem controle externo, ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assim está. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vivi para ver protestos pacíficos no meu país serem chamados de antidemocráticos. Eu vivi, senhora presidente, aqui no nosso país para ver brasileiros não poderem questionar quando têm dúvidas. Eu vivi para ver um deputado ser preso, e detalhe, esse deputado não matou, esse deputado não roubou, esse deputado não praticou nenhum ato. Esse deputado apenas falou. Eu vivi para, ao ser questionado por jornalistas, ter medo de responder. Numa democracia eu tenho medo de falar com as pessoas e ter os meus direitos como deputado, meus direitos políticos serem cassados. Tudo isso dentro dessa tal democracia. Eu vivi para ver deputados, e agora falo aqui no plural, terem os seus direitos de comunicar com os seus seguidores simplesmente tolhidos. E o pior, o silêncio desta casa chega a ser ensurdecedor. Enquanto a imprensa brasileira se cala, pasmem, a imprensa esquerdista norte-americana, o New York Times, diz que o Brasil está passando dos limites. Eu vivi para ver jornalistas, ativistas de esquerda apagarem dos seus vocabulários a palavra brasileiros e simplesmente rotular essas pessoas de bem de golpistas. Eu vivi para ver os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, assistirem calados, colocarem mordaça na boca dos parlamentares desta casa, e eu fico imaginando como é que o futuro se lembrará deles. Eu vivi para dizer que nós estamos vivendo um perigosíssimo tempo, e isso abre um precedente que nos custará muito o futuro. Será que eu vivi para ver o fim da democracia aqui e o nascimento de uma ditadura? Eu vivi, mas parece que eu estou morrendo ao lado de milhões de brasileiros, morrendo moralmente, morrendo por dentro, morrendo de vergonha. E termino aqui citando a frase de um grande brasileiro sobre a vergonha. Rui Barbosa disse assim: e ao lado da vergonha de mim, eu tenho pena de ti, povo brasileiro, que de tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Senhora presidente, eu vivi para ver tudo isso, e eu não gostaria que os meus filhos e os meus netos vivessem num país como esse. Nosso país precisa de uma transformação de verdade. A nossa democracia tem que ser protegida. Brasileiros que estão na rua têm que ser respeitados. Não estão infringindo nenhum tipo não estão infringindo a Constituição, não estão cometendo crimes, estão protestando, e o protesto pacífico, ele é, pela nossa Constituição Federal, permitido. É a beleza da nossa democracia. Se nós, como parlamento, não fizermos nada hoje, eu não sei o que será amanhã. E deixo aqui o meu recado, o meu pedido aos presidentes das duas casas, que analisem os casos dos deputados que estão tendo seus direitos tolhidos aqui. E isso é inadmissível. Não se pode fazer isso. Nós não elegemos o presidente desta casa, e o presidente da outra casa também não foram eleitos para se acovardarem. Alguém precisa falar alguma coisa. Esta casa tem que cuidar dos seus filhos. Muito obrigado. Senhor presidente, o que nós estamos testemunhando acontecendo no Brasil é a destruição do nosso ordenamento jurídico, simples e diretamente assim. Todo ordenamento é fruto de uma história, é fruto de uma tradição, ele é produto de tensões sociais e de valores dessa sociedade. Nós não chegamos a essa construção que temos hoje por acaso. Passamos por diversas constituições, a Constituição Imperial, a Constituição depois da Revolução de 30, depois a Constituição Cidadã, e esta está sendo alvo de ataques exatamente daqueles que deveriam protegê-la. E aí é o que é o mais grave, senhor presidente, a conivência desta Casa Legislativa e da casa ao lado, aquelas que deveriam preservá-la. A imunidade parlamentar hoje é história, é um dado do passado, ela não existe mais. Está lá no artigo 53, os parlamentares, os senadores, deputados são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas o que acontece aqui? Nós já tivemos deputado preso por palavras,
E agora nós temos deputados, parlamentares, que têm as suas redes sociais, que são instrumentos de exercício do seu mandato, cerceadas, bloqueadas. Esses parlamentares não podem mais falar com o público, com os seus eleitores, ou seja, não podem mais representar. E esse é o sentido da imunidade parlamentar. Ela não é um privilégio ao parlamentar, ela é uma garantia de representação. Está presente em toda a tradição constitucional ocidental. Entre a hipótese de um abuso e a garantia do máximo da representatividade, optou-se pela segunda hipótese, e por isso que o parlamentar é imune. Mas isso foi revogado. Revogado por quem? Por quem deveria garantir a Constituição, e sem que há devida reação do poder que deveria preservar os próprios poderes e conter os abusos que são cometidos por aqueles que têm o poder de determinar o que é constitucional ou não, ou seja, os mantenedores do nosso pacto social. E assim, inclusive, eles vão perdendo a legitimidade de, quando tomarem uma decisão, eles virem a realmente pacificar a sociedade. E isso é muito grave. Isso vai levar ao completo esgarçamento do tecido social, e o início a gente já vê nas ruas. Ao interferirem aqui nesta casa, quando esta casa debateu a PEC do voto impresso, manteve-se um sistema que não é compreendido por boa parte da população. Temos uma eleição, tem aí o resultado, boa parte da população não confia, e está agora às portas dos quartéis, porque não encontra resposta quando vem aqui. Será que ninguém percebe? Principalmente do primeira região, são 16. A destruição da confiabilidade, da legitimidade desta casa, do tribunal, é que está levando as pessoas em desespero a tomar esse tipo de atitude. E isso é fruto de omissão, e essa omissão é fruto de covardia. Covardia desta casa, covardia da casa ao lado. Estão brincando com o ordenamento jurídico, com as garantias fundamentais do povo brasileiro. É preciso tomar atitude, é preciso chamar a responsabilidade. Não é possível que os homens aqui presentes olhem para o que está acontecendo e finjam não entender. Desafio aqui qualquer deputado, qualquer senador, a dizer que se sente plenamente seguro para ocupar esta tribuna e falar o que realmente pensa. E quando um parlamentar não está seguro de que não será punido por falar o que realmente pensa, é que a representação já acabou. Significa que o parlamento está funcionando a meia porta. É teatro. Nós estamos enganando as pessoas. Todo mundo aqui pensa 10 vezes antes de fazer uma publicação. Não se pode mais questionar. Vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, meu Deus do céu, teve que falar com a polícia por fazer um questionamento. Polícia! Isso não é normal. Não é possível que alguém ache que isso é normal. Esta casa, a sua presidência, nos seus membros, a casa ao lado, precisa tomar atitude. Não basta apenas baixar a cabeça e dizer que está trabalhando pela paz institucional. Não está, porque a instituição está sob ataque, a Constituição está sob ataque, as garantias fundamentais estão sob ataque. E quando é assim, é necessário uma manifestação mais forte para conter o poder. Só o poder contém o poder. A doutrina já trata disso há muito tempo. Essas casas terão que escolher se permanecem abertas, funcionando, e preservam a Constituição de 88, ou se consolidam essa nova Constituição, aceitem a revogação da Constituição de 88 e consolidam essa nova Constituição, que é a Constituição Alexandrina.